Boa tarde, para você que nos acompanha ao vivo, para você que nos vê posteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você assiste essa live. Para você que está aqui ao vivo conosco, hoje vamos receber Eduardo Oyakawa, professor universitário, palestrante, sociólogo, filósofo, aqui, colunista do Jornal DR1, ele já apareceu aqui no chat, vou enviar o convite e a gente começa esse bate-papo. Você vem conosco, clica no aviãozinho, manda para os seus amigos, chama os familiares e vem aqui nesse nosso bate-papo, mais uma live para você. Enquanto o nosso convidado entra, você vai aí, deixa o seu coraçãozinho, clica aqui no aviãozinho, dispara a live para todos os seus amigos. E tá ele aí, bem-vindo à nossa live, Eduardo, boa tarde. Obrigado por comparecer aqui conosco. Boa tarde, tudo bom? Beleza. Olha, Eduardo, o currículo é grande, né? Vamos ver se a gente consegue abordar tudo Imagina. aqui nessa live. Imagina. Você é sociólogo, pós-doutor em filosofia da arte, mestre e doutor em filosofia da religião. Como é que surgiu essa vontade? Sempre nutriu isso desde a escola? Como é que primeiramente um sociólogo e depois esse doutorado, esse pós-doutorado na área da filosofia, que é um campo vasto também, né? Muita gente acha que é só aquela Sócrates, Aristóteles e tudo mais. Como é que surgiu essa vontade sua? Você sabe que a filosofia da religião é uma coisa muito rara no Brasil, né? A rigor, não há um doutorado especificamente em filosofia da religião. Por exemplo, o Leonardo Boff, o famoso teólogo da libertação, é doutor em filosofia da religião na Alemanha. No caso da PUC, no caso da Federal de Juiz de Fora, há uma especialização em ciência da religião voltada à filosofia da religião, né? Com o famoso Luiz Felipe Pondé, o midiático Pondé, ele foi meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado, né? Mas a religião eu acho um tópico fascinante. Ela, a rigor, explica a ciência, explica a democracia, explica, em última palavra, a civilização como um todo. E a ideia do sagrado é uma ideia que mexe conosco profundamente, né? Todas as nossas crises, as nossas perguntas metafísicas, o que será de nós pós-mortem, a rigor, a religião nos dá a resposta. Então é fascinante. Eu fiquei aí durante uns 9 anos, 8 anos, embrenhando essa seara dificílima, imagine, dificílima. E depois do pós-doutorado, eu quis continuar falando sobre literatura. Eu fiz um cruzamento entre filosofia da religião e literatura. Então, no mestrado, Kafka, o grande Franz Kafka, e no pós-doutorado, Dostoiévski, do grande russo. Ambos religiosos, a sua maneira, seria fascinante a gente falar um pouco sobre isso aqui. A gente vê, né? Você é palestrante, é autor de livro, e eu li um pouquinho a sinopse do Os Sagrados Cães Dançarinos, Mística e Heresia com Frank Kafka. Kafka, me corrija se eu estiver errado no nome. Isso. Por favor. E eu vi que é um livro que você tenta trazer um diálogo, mas também um questionamento para o leitor. E você tocou num ponto muito interessante que eu achei na sua fala inicial, que a religião está envolvida nos nossos assuntos, nas crises, nas coisas boas, porque tudo tem um sagrado, tudo tem um oculto. Mas a gente vê que também, na atual situação, cai para um lado ruim um pouco esse lado da religiosidade. Como é que você, um estudioso da área, enxerga isso? Esse lado ruim também, esse lado obscuro que acaba se tornando a religião? Porque a religião é um reduto no Brasil hoje, né, politicamente falando, dos chamados conservadores. E eles se sentem desabrigados nessa estrutura macro-social que nós temos hoje, né? Então você conversa com um cristão, e eles são muitos ainda, né? A maioria do povo brasileiro se autodeclara cristã, eles não se sentem representados absolutamente no Congresso Nacional e na mídia também. Então, nos últimos 8, 10 anos, talvez um pouquinho menos, surgiram porta-vozes desse pensamento conservador. Não é? Então, na mídia você já tem muitos canais no YouTube, recentemente na TV fechada, né? Um canal que está fazendo muito sucesso, etc. Aí eles se sentem mais acolhidos. E é uma visão de mundo muito específica que cabe ao pesquisador tentar entender, de fato. Né? O que pensa um homem
entre aspas, conservador, que é um leque muito grande para a gente falar conservador, que significa isso a rigor, né? Mas qual é a visão de mundo dele? Olha, eles querem uma família, a chamada família tradicional, bem posta, pai, mãe, filhos, que o filho tenha uma educação bacana, que consiga entrar no mercado de trabalho, que consiga subir economicamente, não é ter ganhos financeiros para ter uma vida confortável, todos merecemos. E eles não admitem muito mudanças nessas estruturas basilares. Né? A rigor, eles se sentem muito ofendidos até quando você diz que a família, como diria Freud, por exemplo, é o núcleo de neuroses, e não de acolhimento, e não de integração. Exatamente o oposto disso, né? Na visão liberal, por assim dizer. Se você questioná-los, dizendo, não, vamos mudar a estrutura familiar, torná-la mais flexível, mais acolhedora, mais diversa, eles vão dizer não, não porque essa estrutura tem uma história no Ocidente e ela foi dada por Deus. Entende? A gente está no meio de um grande furacão que mexe basicamente com valores. Valores de mundo. Então, não é votar em candidato A ou B simplesmente. É uma visão de mundo. Não é? Você pode colocar ateus, os esquerdistas, marxistas, socializantes tendem ao ceticismo, tendem ao ateísmo, e os conservadores aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, tendem a ter uma base religiosa mais profunda. Né? Mas outro ponto que você tocou, que eu acho muito interessante para o nosso papo aqui, como a religião, ainda que nós, paulatinamente, através dos anos, com a modernidade, a tecnologia, a gente tenha deixado um pouco de lado a religião. Imagine você ter um problema de depressão em casa, né? Seu filho está deprimido, você não pensa, vou levá-lo imediatamente ao padre para ele se confessar. A gente não pensa assim. A gente leva o garoto para o psiquiatra, né? Então, a chamada ciência, ela tomou conta de vários aspectos que antes eram privativos da religião. Entretanto, nós somos, na estrutura, profundamente religiosos. E aí há um motivo básico para que a gente chegue a essa conclusão. Qual é o motivo? Nós morremos, somos mortais. E a vida é muito frágil. Então, a cada vez que a gente tem assim, a Marília Mendonça morre de maneira inesperada, repare, se você fizer uma pesquisa sociológica, científica, a palavra mais falada daquelas lives muito emocionantes, daqueles depoimentos muito emocionantes, adivinha? Foi a palavra Deus. E conosco é a mesma coisa. Morre alguém inesperadamente, um amigo que você jamais imaginaria, né, que falecesse cedo, por assim dizer. Daí você vai ouvir todo mundo ao seu entorno, a palavra Deus ainda nasce espontaneamente. Por quê? Porque a gente tem a esperança, porque a gente tem a convicção para alguns de que essa vida é transitória, efêmera e há uma eternidade que nos espera. Né? Então a religião, eu tenho a impressão, muito modestamente, que ela só vai acabar se nós vencermos a mortalidade, se nós formos imortais. Como não vejo isso a médio prazo, eu acho que ela está aí e vai ficar conosco durante muito tempo ainda. Você falou da palavra Deus, né? E nem que seja na expressão, né? Meu Deus, que tragédia, a pessoa já citou a palavra de início. Né? Exatamente. E o que os religiosos dizem? Olha que coisa interessante. O homem é tão vaidoso, tão arrogante, enquanto ele estiver com saúde, na balada, ganhando bem, se divertindo, a palavra Deus, ou o sentimento Deus, ou a ideia Deus, é absolutamente descartável. Coloque esse mesmo homem na UTI, ou num voo, sabe, que enfrenta uma turbulência muito grande, assim. Adivinha qual é a palavra lá em 11 de setembro? Mais falada naquele voo famoso, né, em Nova York? A palavra Deus. Porque nasce estruturalmente, do fundo da nossa alma, assim. Né? Por isso que é tão fascinante esse estudo. Eu ficaria aqui horas falando com você sobre isso, porque eu acho que os grandes assuntos humanos permeiam o tema da religião. Eu vou te fazer uma pergunta agora, muito mais curiosidade pessoal, né? Quando a gente fala de religião, as pessoas logo apontam para uma igreja, para um padre, para um pastor, e a gente vê no Brasil um movimento de muito preconceito com as religiões africanas, até mesmo com o Islã. O judaísmo acho que um pouco menos, mas
E esse movimento da sociedade também? A gente tem 2021, esses preconceitos continuam acontecendo. Você acabou, curiosamente, citando o 11 de setembro, né? E acho que foi um evento que marcou muito o muçulmano como um radical, uma Certo. religião errada até por alguns. Como é que você, um estudioso da área, enxerga esse movimento? Vai ter fim? Tem como a gente, como sociedade, melhorar e deixar de ter essa visão errada das religiões africanas, do islamismo, enfim, dessas religiões, digamos, um pouco mais atacadas aqui no Brasil, principalmente? Eu acho que é uma questão muito importante, antropologicamente falando, porque o outro é sempre motivo de uma grande desconfiança, né? Não tem jeito. Se você for agora a um lugar ermo, assim, lá no interior da China, né, você vai ser olhado de maneira estranha, porque é natural que seja assim também. Fisicamente, a nossa língua, os nossos hábitos todos. Então, quanto de nós, assim, quanto nós conhecemos minimamente o islamismo, né? Como é que eles encaram Jesus? O que é salvação para eles? O que é Maria? O que são os ídolos? A gente não sabe praticamente nada. Então, as imagens vêm muito contaminadas. Sabe? Parece mais que a gente está assistindo um grande filme, né? E a gente precisa escolher os bandidos, necessariamente, maquiavelicamente. Né? Somos os bons portadores dos bons valores, do bom Deus, e o outro é infernal, ele traz o mal, a destruição, etc. Eu acho que a gente só vence isso conhecendo. Conhecendo. Mas, dada a cultura brasileira hoje, na sua rispidez e educação pavorosa que a gente encontra, etc., etc., as pessoas estão um pouco dispostas a conhecer religião um pouquinho mais a fundo. Né? Vale para as religiões afro. Se você perguntar também para um católico que não gosta, ou um cristão evangélico que não gosta, tem lá os seus problemas com as religiões afro, você pergunta basicamente assim, mas o que você conhece deles? Né? Como é que eles encaram Deus? Quem é Xangô, quem é Oxum, tal, ele vai dizer, não sei, mas não gosto, entendeu? Se eu não conheço, eu já não gosto. Né? É um tipo de racionalidade, mas aqui e em todo mundo, não somos diferentes disso. Eu tenho a impressão que o preconceito só muda quando a gente se dispõe a duas coisas, basicamente. A conhecer o outro, conhecer no sentido, o Santo Agostinho dizia assim, para que você conheça realmente um ser humano, antes de saber qualquer coisa dele, é preciso que você o ame. No sentido muito profundo da palavra amor. Né? Que você consiga olhar para ele sem antolhos. Né? E no caso do cristianismo, é um filho de Deus, que deve ser respeitado por conta disso. Né? Se nós tivéssemos isso de maneira um pouco mais fluida na sociedade, os preconceitos seriam muito menores, evidentemente. Né? Não é o caso atual, infelizmente. Estudioso da área, né? Uma pessoa bem esclarecida sobre a área da religião. Aqui no Brasil a gente escuta muito que religião e governo devem andar separados, mas aí alguns acusam que atualmente andam juntos, e aí a igreja volta a fazer parte do Estado, o tal Estado laico, que muitos dizem, outros respondem que é um Estado laico, não ateu. Religião e política são assuntos que podem ser discutidos juntos, são assuntos que podem, em determinado ponto, convergir, ou eles sempre têm que estar separados? Qual é a sua visão especificamente desse ponto? Olha, o fato das instituições democráticas estarem acima das nossas convicções pessoais, eu acho que deve ser preservado, evidentemente. Não é? Porque você não pode privilegiar um grupo em detrimento de outro, não tem o menor sentido isso. E se é justiça, é equânime, vale para todo mundo. Né? Portanto, é inconcebível falar de um Estado que tivesse um cheirinho de teocracia, por exemplo. Essa a gente respeita a democracia. Mas como eu lembrei no comecinho da nossa conversa, muitos religiosos politicamente conservadores, eles acham que o Estado atualmente, o Estado brasileiro atualmente, e não só o Estado brasileiro, mas satélite, e a mídia faz parte disso, ao contrário, tenta impor valores que não são os deles. Eles não se sentem representados absolutamente. Então, que democracia é essa? Eles perguntam. Né? Que promulga leis contra os nossos valores. A rigor, contra a grande maioria de nós. Entende? Então, o debate é muito profundo. E eu diria, para não ficar em cima do muro, eu não gosto, né? Aqui em São Paulo tem um famoso partido, que é muito conhecido por ficar em cima do muro, né? Partido que está
fazendo umas alianças estranhas para os seus seguidores, aqui pelo menos, não sei no Rio, mas aqui causa muito estranheza essas alianças. Eu não gosto de ficar no muro, eu acho que o Estado tem que estar acima dessas preferências religiosas, evidentemente. Né? Agora, os valores religiosos devem ser contemplados numa democracia, evidentemente. Né? Então, se a democracia é o governo da maioria, e a maioria assim decide, vamos ouvir esta maioria. Eles, os mais cultos, advogados principalmente, juristas e tal, da ala conservadora diz, quem governa hoje o Brasil não é o Congresso Nacional, que é a voz do povo, né? Mas é o Supremo Tribunal Federal, que é um problemão. Sim. E como você falou, né, o debate é muito profundo e a gente vê ideias muito rasas permeando esse campo. Né? Você vê um debate que muitas vezes ele foge do tema principal, que seria a democracia, o bem de todos, né? Não prejudicar um grupo, favorecer outro, e aí vai para o STF, fica essa briga de que ele está legislando, não a casa do Congresso, e aí acaba se perdendo esse debate mais profundo, que talvez a Câmara, imagino eu, por ser o representante do povo, apesar de muitos lá talvez não terem, como você falou, né, não ser talvez letrado, ou ter o conhecimento suficiente para um debate desse, mas isso acaba se perdendo pela falta de vontade também, né? Porque se você estudar, você não deixa de, não deixa de ter, você não tem conhecimento pleno, mas você também não deixa de ser zero no assunto. Né? Claro, claro, claro. Você sabe que Aristóteles dizia uma coisa muito importante para nós hoje ainda, né? Tantos e tantos séculos depois. Ele dizia assim, para que nós conhecêssemos a verdade, seria necessário que ouvíssemos o argumento dos grandes sábios. Né? Mas tudo convergiria para que a gente alcançasse a verdade. A verdade está acima das nossas preferências. Então, eu acho que um debate rico no Brasil, nesse sentido, seria aquele que dissesse assim, olha, a gente tem um maravilhoso país, vivemos um maravilhoso país, de fato é. Gostaria um pouco de falar disso, inclusive. E vamos fazer o melhor para esse país. O melhor. O melhor. Então, não é concebível aceitarmos crianças de 5 anos na rua, ao léu, no semáforo. Eu tenho 57 anos de idade, eu vejo isso desde os meus 10 anos de idade, sabe? E nada mudou. Lula ou Bolsonaro, a rigor, elas continuam lá. E se você for a Berlim, por exemplo, para um alemão, é inconcebível um alemãozinho pequenininho, de 8 anos, descalço, vendendo bala no farol, no semáforo. É inconcebível. Vale para Tóquio e vale para Nova York, porque nós naturalizamos, para usar um termo muito, muito comum hoje, não é? Esse descalabro. Então, assim, vamos chegar a um consenso, homens de bom coração, mulheres, né, de boa vontade. É inaceitável algumas coisas. Né? A gente não pode aceitar um salário mínimo de um pouco mais de R$ 1.000. Né? Eu não sei o caso do Rio, mas deve ser parecido com São Paulo. Aqui, um aluguel na periferia custa R$ 500. R$ 500. Né? Qualquer remédio para a pressão alta é básico, custa R$ 150. A pergunta é como é que esse heróico povo sobrevive? E o paradoxo, a gente tem ainda um país maravilhoso que alimenta hoje 10% da humanidade. Os cálculos são mais ou menos assim. De cada 7 pratos de comida no mundo, pelo menos um deles tem comida brasileira. Não é pouca coisa, sabe? Se tem um país que é paradoxal, esse nosso Brasil, em todos os sentidos. Eu não conheço outro com tantas divisões e tantas contradições quanto esse país, que é fascinante também por isso. Né? E muita gente dá essas divisões que você citou aí, esses problemas, pelo tamanho do Brasil, né? É um país de proporções continentais. Realmente é um país, a gente vê na própria América do Sul, né? Você olha, no Brasil é quase todo o continente. Mas eu acho que você tocou num ponto interessante, homens e mulheres de bom coração. A gente tem um salário mínimo que você citou muito bem, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro é exatamente a mesma situação, sabe? Um aluguel não sai por menos de 400, 500 reais. E aí você tem o preço da alimentação que está muito caro. Então, você não consegue pagar as contas e alimentar. Em algum momento, algum lado vai ficar desfavorecido. E aí a gente cai de novo no lado da religião, que tem muito isso, né? De caridade, né?
Paulo em Coríntios fala, né? Sem a caridade nada funciona, não adianta e tudo mais. E acho que, e aí entrando também no motivo político, acho que também a religião e a política são dois assuntos que a gente fala deles mesmo sem falar deles, que estão inerentes à sociedade. Não sei se você concorda comigo nessa visão. E aí, o que mudar? Eu acho que essa distorção de valor, de você se preocupar muita coisa com tradicional família, com meus conceitos, meus preceitos e tudo mais, e há uma legislação diferente, e aí você acaba deixando a população de lado. Você enxerga dessa maneira? Você acha que o caminho para essa volta, para melhorar, você disse, há pelo menos 40 anos você vê a mesma situação, nós tivemos governos ditatoriais, nós tivemos governos de esquerda, governos de direita, e a sociedade no país ficou exatamente a mesma. Pode ter mudado para alguns, pode ter mudado, mas aquela ferida que tem ali da população mais pobre, da sociedade mais carente, ela segue aberta. Seria talvez esse o caminho, você olhar para a religião no ponto da caridade, esse bom coração, e aí sim agir? Olha, um leigo que me ouvisse diria assim, mas professor, nesse mundo que a gente vive, né, todo mundo quer para si o tempo inteiro, achar que as pessoas terão bom coração é de uma ingenuidade estratosférica, professor. Quando o senhor diz uma coisa dessas, né? Eu digo baseado em algumas coisas empíricas, vividas. Né? Quando o Collor, Fernando Collor de Mello, grande Fernando Collor de Mello, né, com a Zélia Gattai, de saudosa memória, confiscou as poupanças e arrasou com a vida de milhões e milhões de brasileiros, ficou tudo por isso mesmo. Eu acompanhei bem isso, essa tragédia, né, da classe média, por assim dizer, que teve a sua poupança confiscada. E é muito curioso, sabe o que as pessoas diziam lá, em 91? Eu vi várias e várias que tinham perdido muito dinheiro. Elas diziam assim, olha, se for por bem do Brasil, para que a gente tenha um país, sabe, de primeiro mundo, que a gente se orgulhe desse país, eu dou a minha contribuição. Então, cara, está em nós. E não há um agente político que mobilize essa boa vontade. Sabe? É tão espontâneo, você tem uma enchente, e imediatamente as pessoas se reúnem, se dão as mãos, jogam a corda, arriscam a vida, para nada. E não venha dizer que tem a mídia lá, não é esse o caso, absolutamente. É a vida daquela criança, eventualmente, daquele homem que deve ser salvo. Né? Então isso está muito entranhado em nós. Só que não há uma catalisação política para essa boa vontade, sabe? Ao contrário, né? Porque se você ficar acompanhando o noticiário político pela mídia, pela televisão, a vontade é fazer coisas mais importantes. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Eu não vou ficar ouvindo CPIs, Renan Calheiros, pelo amor de Deus. Eu vou fazer coisas mais úteis para a minha vida. Eu não vou ficar nessa, não. Então, a gente desvinculou completamente esse anseio político de transformação, de equilíbrio, de justiça, né? E separado do mundo político. E é interessante como o conhecimento é muito interessante e fascinante. Né? Durkheim, um dos inventores da sociologia, dizia isso há mais de 100 anos, que a política, a tendência no mundo moderno, na contemporaneidade, é que a política vai se afastando do cotidiano, da vida a vida, do que importa mesmo dos cidadãos. E ela não terá mais a capacidade de unir as pessoas, o que ele chamava de solidariedade. Né? Então você tem movimentos como o nazismo, por exemplo, que conseguiu altíssimos graus de solidariedade, fazendo exatamente o oposto. O Estado invadindo todas as searas, toda a vida privada do cidadão. A rigor, nem havia cidadania, né, sob o nazismo. Ao contrário, será tutelado até o seu pensamento, a sua ação mais basilar, pelo Estado. Extremos, né? Extremos. Eu acho que aqui a gente precisa recuperar algumas instituições, inclusive da sociedade civil, precisa galvanizar esse sentimento legítimo que você encontra o tempo inteiro, nas classes médias altas, nas classes médias e tudo mais, sabe? Eu falei de boa vontade, eu repito o termo. Eu acho que se você buscar, as pessoas dão de boa vontade, se comovem com a transformação possível desse país. E de fato, né, acho que a população brasileira ela é muito solidária. Né? A gente cansa de ver na grande mídia histórias que a pessoa às vezes tem 1 quilo de arroz e ela divide com o que não tem nada. Então, só que eu acho que isso é muito mais fácil
entre aspas, né? Para quem acaba passando por algum problema. Acho que talvez a pessoa que está no topo da pirâmide, por menores que seja essa quantidade, por menor que seja essa quantidade de gente no topo da pirâmide, acho que o distanciamento da dura realidade, acho que vive num outro paralelo. Acho que é intocável e nunca vai ter o problema. E talvez, por eles terem mais acesso a políticos, à imprensa, acho que essa boa vontade ela acaba sendo, digamos, meio que escondida, meio que feita às escuras, para que outras pessoas talvez não sigam o exemplo. Não sei se é uma viagem muito grande, mas eu, pelo menos, enxergo um pouco assim a atual situação da sociedade. Porque há um ano a gente vem vivendo esse momento pandêmico e a frase mais ouvida que a gente escutava era vamos sair melhor, né? Vamos sair um ano. E assim, isso durou 3 meses, 4 meses. Depois já era vamos para o mercado comprar tudo e quem não vai se vira, porque eu vou estar dentro de casa, sabe? Então, acho que talvez o espaçamento, a diferença entre os níveis da sociedade do Brasil, talvez esse seja um grande problema. E outro problema junto a esse é que quando alguém fala disso, de equidade, de igualdade, surge a belíssima frase de vai para Cuba, comunista. Então, acho que, e aí é o ponto que você finalizou a sua fala anterior, são os extremos. Eu acho que a gente vive, infelizmente, num momento totalmente extremo no país, né? Ou você é de um lado, ou você é do outro, não há uma terceira via. Você não pode colher frutos dos dois lados e fazer uma junção, porque aí você não tem opinião. E eu vejo muito a religião entrando nesse meio, porque a gente tem muitos pastores, muitos religiosos, padres com a nomenclatura padre, acho que menos, mas também, não com cargos políticos, mas a gente tem a CNBB que se envolve muito nisso. Uhum. Essa movimentação toda, infelizmente, a gente não sai melhor da pandemia, mas a gente vem falando aí, né, do conhecimento para diminuir o preconceito. Esse conhecimento também ajudaria a gente a sair, talvez, mais caridosos, mais com um bom coração. A filosofia, a minha queridíssima filosofia, né, com seu maior expoente, Aristóteles, dizia a virtude está no meio termo. A virtude está no meio termo. A gente precisa escutar muito isso, né? É impossível que um governo petista, né, durante 2 mandatos, ou mais, com a Dilma, tenha errado tudo. Não é possível. Alguma coisa boa eles fizeram. Reconheçamos. Não é possível que o senhor Jair Bolsonaro, com todos os seus problemas, não tenha feito algo bom. Reconheçamos. A gente não faz isso. Porque a gente está, sabe, Antônios, parece que a gente está realmente num fla-flu, né? O tempo inteiro. Mas você estava falando, eu estava me lembrando de uma cena, falando ainda do Bom Coração, de Santo Agostinho, né? Começamos assim. Mas olha que coisa incrível aconteceu. Uma amiga minha contou isso para mim ontem, então eu vou contar para você e para os nossos espectadores, né? Telespectadores. Passava um homem assim com uma Land Rover, sabe? Nas ruas de São Paulo, e a moça estava vendo. E aí, aqueles garotos que vendem doces, ele estava com uma maçã, né? E bateu assim no vidro do rapaz, o rapaz abriu, que não é comum, abriu, e o garoto ofereceu a maçã. E o rapaz falou, não tenho dinheiro aqui para comprar isso, para te ajudar de jeito nenhum. Inclusive, eu estou trabalhando há 13 horas, estou voltando agora para casa, vou comer agora, vou jantar agora. E o garoto deu uma maçã pro cara, com pena dele. Entende? E o cara ficou absolutamente aturdido com o ato. Parece que não, mas essas coisas cotidianas acontecem o tempo inteiro, né? E quem olha gosta do que vê, porque está latente, né? Porque está aí, tá para virar realidade o tempo inteiro, sabe? Por exemplo, eu tenho as minhas utopias. Numa faculdade de arquitetura ou de engenharia civil, por exemplo, aqueles meninos são ávidos para colocar a mão na massa, ávidos. Se você desse instrumentos, condições, materiais, eles construiriam com a maior boa vontade do mundo, não ganhando nada. Projetos habitacionais no Nordeste carente, no Sul carente, o que for. Vale para a medicina, vale para os advogados todos. Claro, a profissão é dura e a gente quer subir na vida, ter ganhos, ter bens, etc. Mas no advogado está lá intrinsecamente a ideia da justiça, sabe? O advogado que é advogado,
olha uma injustiça e ele não dorme direito à noite, sabe? Então pega esses garotos talentosos, cheios de vida, de alegria, e façamos alguma coisa para essa justiça melhorar e funcionar de maneira mais, né, contundente do que acontece hoje, sabe? Vai para todas as instâncias. A pergunta é por que não há uma mobilização política para que isso aconteça? Sabe por quê? Porque não interessa. Não interessa que a sociedade seja mobilizada nesse sentido. Porque daí você fala, as grandes questões são o fundo eleitoral, e aí aquele, né, aquele torvelinho de corrupções, a política em altas instâncias, né, que não chega, as pessoas não se sentem representadas a rigor por político nenhum no Brasil hoje. Está bem da verdade. É a belíssima questão de legislar para eles mesmos, né? Aumenta o salário deles, eles que julgam, eles que acusam, e fica tudo naquela esfera ali, naquela redoma de vidro, e a sociedade é só um meio para chegar lá, né? Pois é. Apenas massa de manobra, né? E daí você vê escandalizado alguém que era inimigo de alguém há 10 anos, inimigo figadal, assim, não podia ver a cara, né? De repente vira vice, sabe isso? Evidentemente não há credibilidade nenhuma. A gente sabe que é um grande jogo, né? E que a gente tem que participar porque os efeitos nós sentimos o tempo inteiro. O salário mínimo, a nossa educação, o transporte, o que for, mas eles não nos representam, né? Só que a gente briga como se fosse a nossa própria vida, e a nossa própria vida está em outro lugar, né? Eu acho que a gente precisava pensar menos nessa política formal, e aí as notícias seriam outras, pode acreditar nisso. Se o nosso olhar fosse para outra coisa, um pouquinho, e nos fortalecermos como seres humanos. E aí o professor é fundamental, certo? Assim, se você conseguir, um jovenzinho ali, conseguir fazer com que ele desperte para esse mundo do conhecimento, então o preconceito contra o Islã ou contra as religiões afros, né? O maravilhamento com esse potencial, essa energia boa que tem o Brasil, essa música, esse abraço que espontaneamente a gente dá uns aos outros, sabe? E se a gente fizesse isso, principalmente a garotada compraria a nossa batalha, né? Disse isso muito em palestras, assim. Sabe a diferença? Claro que Paris é maravilhosa, ou Londres é uma cidade maravilhosa. Só que você pode muito bem viver lá 2 anos e não fazer amizade com um inglês ou com um francês. Facilmente, né? Em Munique, por exemplo, você está lá trabalhando numa empresa, né? Da Bayer, suponhamos. E aí, na hora do almoço, você fala sobre futebol, Bayern de Munique. Só na hora do almoço. Quando você volta para a empresa, acabou o assunto é a empresa. Eles são bastante metódicos, né? E eu brinco, porque eu acho que tenho razão, porque a gente se identifica. Você vai a um consultório médico no Rio, em São Paulo, sabe? E o cara tá demorando mais de 1 hora. Você começa a conversar com a senhorinha do lado. Ela fala da filha que se separou, da casa na praia, que vai ter que fazer uma operação no joelho. Na verdade, você se solidariza com ela, troca o telefone muitas vezes. Olha, eu tenho um contato, eu tenho um médico maravilhoso que cobra barato e tal. É a cara do Brasil. Isso é um patrimônio nosso. Não é à toa. E aí não é populismo do professor de jeito nenhum. Que muitos e muitos vêm ao Brasil e ficam maravilhados, apesar de todos os problemas da violência, querem ficar aqui. Conheço vários. Eu vinha lendo um pouco antes dessa live, e aí a gente tem falado isso de sociedade, bom coração, e me lembrou muito na faculdade, quando eu tive que estudar um pouco sobre Bauman, que ele falava do amor líquido, com essa distância de rede social, é tudo para aparecer para os outros e fica muito superficial. Essa questão das amizades, ela passou para as questões sociais, para a questão de interesse político, porque hoje é tudo muito raso, né? A pessoa faz um texto na rede social, faz uma postagem na rede social, ela quer curtidas, quer comentários, compartilhamentos, e talvez no dia a dia ela não tenha esse interesse. É uma pessoa que não liga para lei, não liga para política, assim, falando de modo bem raso, né? Então, a gente entrou na era mais líquida, a nova geração, você falou da nova geração, a gente teve algum comentário que eu perdi aqui, que quem está nos acompanhando disse que acredita que a nova geração trará mudanças para a sociedade, mas a gente está passando por esse momento de relações muito líquidas, seja na amizade, seja na política, seja na sociedade.
Eu acho que essas novas tecnologias, a mídia social especialmente, mudou muito, né, o nosso encontro com o outro. O meu mestrado, inclusive, falou sobre isso. Eu estudei um grande místico chamado Martin Buber, um judeu. Ele falava da arte do encontro, do maravilhamento de encontrar o outro, que é completamente diferente de você, mas não deixa de ter lá a sua santidade, porque ele é um homem religioso, né? Então, as mídias sociais, eu tenho a impressão que elas modificaram completamente a nossa comunicação em geral, estrito senso, eu diria. Então, você pega o Instagram, é um escândalo, né? As pessoas, evidentemente, mas eu acho a melhor foto, a praia mais bonita, se possível, o iate, uma foto com o Pelé, não é? Claro, né? Claro, uma foto com o Barack Obama, tem gente que paga para isso e paga muito dinheiro. Quer dizer, uma preocupação muito exagerada do exterior, né? De você mostrar alguma coisa que a rigor você não tem interiormente. E aí a grande decepção quando você encontra as pessoas de carne e osso. Isso é um problema de saúde pública no Japão, por exemplo, hoje. Porque lá eles são mais conectados do que a gente aqui. O japonês tende a ser mais reservado, mais tímido, moças e rapazes e tudo mais. E quando eles vão se encontrar, não rola. Dada a timidez de ambos. Eles conseguem ser prolíficos e alegres, citar, né, desenhos, etc., nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Mas, na realidade, eles não conseguem mais. Né? E a realidade é a única que nós temos. Né? Porque quando a gente desliga o Instagram, a vida continua pulsando no que ela tem de maravilhoso e o que ela tem de muito duro. A vida está aí, nos chama. Aí você tem um paradoxo, mais um paradoxo. Né? Essa mesma geração que passa 10 horas, 12 horas nas mídias sociais, é a geração que está adoecendo barbaramente. Isso é um problema que a gente fala pouco, mas se você acompanhar os números, não só de saúde mental, né? Problemas, transtornos mentais, mas suicídio ele próprio. É um tema proibidíssimo esse. E o garoto tem 12 anos. E não é um garoto exatamente pobre como a gente falava, né, há minutos atrás. É um garoto de classe média alta. E ninguém desconfiava, absolutamente. Absolutamente. Sabe aquela música do Legião Urbana? Não sei se você é do tempo do Legião Urbana, eu só acompanhei bem, né? O Renato Russo dizia, é uma frase muito forte, né? Ele dizia assim, parece cocaína, mas é só tristeza. Sabe? Muito forte. E profética, né? Porque essa moçada também acredita nesses artifícios químicos para resolver o vazio da alma, sabe? E aparentemente isso não está acontecendo, ao contrário. O vazio está se aprofundando, chegando a abismos muito, muito, muito profundos. E aí mesmo as terapias mais sofisticadas, né, mais científicas, têm dificuldade para ajudar esse garoto. Sabe? Então, a gente vive esse mundo glamorizado das mídias sociais, de um lado, todos nós, né? Aqui é um exemplo vivo disso, mas na vida concreta, carnal, onde doem as juntas, onde a gente tem que pagar os boletos, né? A rispidez nas relações, muitas vezes, é alguma coisa muito chocante. Agora, como eu sou um otimista, eu acho que isso é superficial. Essa rispidez, sabe? Você ser o fortão e olhar com aquele olhar viril, sabe aquela coisa? Esse mundo que as feministas chamam de machismo entranhado, né? No coração da sociedade. Eu acho que esse garoto desamparado, olha que eu como professor acho que posso dizer isso. Se você trouxê-lo para o mundo da arte, ele fica fascinado. Ele fica fascinado. Você abre uma janela, sabe? Você abre horizontes que ele não conhecia e ele se apropria. O que um Shakespeare tem a nos dar, afinal de contas? Humanidade. Se você já teve um problema com ciúme, sabe? Aquela moça que você gostava muito, um amigo bonitão, ela foi tomar café às 8 horas da noite, você ficou mal por conta disso, abra as páginas de Shakespeare e ele tem alguma coisa para te dizer, ou Balzac, ou o meu grande Dostoiévski. Então, eu sou um tópico nesse sentido, se essa garotada inteira tivesse, nessa massa inteira de meninos e meninas, tivesse acesso
a esses grandes pensadores, grandes artistas, a gente seria um pouquinho mais poroso para os nossos afetos mais sinceros, para lembrar o Brasil de novo. Você falou, né, desse acesso, de ler mais esses autores, e você é um profissional da educação. E educação é um tema que, ano após ano, parece que no Brasil vem sendo um pouco negligenciado, um pouco deixado de lado. Acho que essa área de ciências humanas, principalmente na história, sociologia, filosofia, como é que você, um professor, um profissional da educação, enxerga essa movimentação e claro, né, a saída para isso tudo? Olha, e sabe, eu estava conversando isso agora de manhã, inclusive, né, com professores de Goiás. Com o ensino virtual, midiático, a velha sala de aula parece que vai acabar. Porque as faculdades no Brasil todas têm reduzido o seu quadro de alunos em cerca de 30%. E aposentando professores cada vez mais, porque poucos podem dar aulas virtuais. Então, tudo aquilo que era a vida de tantos de nós, né? Porque a sala de aula é um grande teatro, é um grande encontro, é uma grande troca. Quem é professor raiz, assim, ama aquilo de paixão e não troca aquilo por nada na vida. Nada na vida, ele faz porque ele ama, né? Me parece que esse pé no chão, assim, do professor, realmente está fadado a acabar, e não é só no Brasil. Harvard, por exemplo, mais metade dos cursos de Harvard já são virtuais, lá como cá. Né? E daí nos convidam a que nós nos adaptemos à nova realidade e tudo mais. Eu acho bem complicado, eu não sei o caminho futuro. Porque por isso aqui que a gente está fazendo, por mais bacana que seja, chega a milhares de pessoas e fica gravado, etc, etc, mas não é o face a face. O face a face muda completamente. Né? Um abraço humano muda ainda completamente. Né? Então, inteligentemente, ainda, a gente falando da boa vontade que deve nos concernir a todos nós, eu acho que uma demanda dos professores, eles devem ser ouvidos, né? Com as grandes mantenedoras, afirmando isso. Olha, por mais eficiente que seja, nada substitui encontro em sala de aula presencial. Se você quer garantir a qualidade de ensino da sua empresa, garanta esse encontro pessoal entre professor e aluno, não tenho dúvida disso. Como será resolvido? Aí eu não sou tão otimista, porque se ganha muito dinheiro com essas plataformas muito modernas, né? Isso já estava sendo gestado antes da pandemia, há cerca de 10 anos, e são empresas poderosíssimas, poderosíssimas. Portanto, o professorzinho lá com as suas reivindicações será ouvido por quem? Né? Mas é um pleito que eu tenho. Certo. E para o futuro, Eduardo? Você tem o livro, né, Os Sagrados Cães Dançarinos, Mística Heresia com Franz Kafka, O Suave Esplendor da Palavra, é professor, é palestrante. Quais são os projetos para esse futuro, né? O momento que a gente começa a galgar a volta ao mundo normal, né, entre aspas, volta às aulas em algumas unidades, né? Não sei se você já voltou a dar aula presencialmente. Quais são os projetos futuros? Tem mais livro aí para sair da ideia? Como é que também foi colunista do DR1, todos os seus textos de onde é que surgem, quais são as suas inspirações, como é que são o olhar para o futuro agora, depois de a gente chegando no fim do ano, né? Depois de 2021. Olha, eu lancei um livro há um ano atrás, chamado Suave Esplendor da Palavra, que reuniu 3 livros que eu já havia escrito. Né? Então, ele é um grande resumão da minha obra literária e tudo mais. Claro que eu sou suspeitíssimo, mas eu gosto muito do livro, muito, porque ele tem 300 páginas, mas são textos muito pequenininhos. Então você tem um branco muito grande na página, né? Para o oriental é muito importante isso. O branco é o silêncio. Porque daí você torna a palavra grandiosa, cercada por silêncio, cercada pelo branco, sabe? São 300 páginas, mas de textos, aliás, o nome da minha coluna, né? No DR1, chama-se Lâminas do Cotidiano. Lâminas do Cotidiano, exatamente por isso. Assim. Foi um dos livros que eu escrevi, Lâminas do Cotidiano. Então esse livro tá aí, e as pessoas gostam, graças a Deus, porque aí não é um intelectual falando, e de vez em quando o intelectual é meio chato, meio hermético, né, com as suas citações eruditas, etc. Lá não, os textos são do cotidiano de fato.
Eu falei no meu último artigo no jornal, inclusive, eu falei de um psiquiatra, tentei ser engraçado, que não é muito a minha área, o psiquiatra que mordeu o dedão do pé. E na última, eu falei do busão, no Rio de Janeiro. Uma amiga, eu ia colocar mano, lá vem o busão, e ela disse, pelo amor de Deus, o carioca não entende, ninguém usa mano aqui. Porque aqui todo mundo, mano do céu, em toda esquina. Eu troquei para amigo, né? Não, irmão. Irmão, lá vem o busão. Então, eu agradeço muito ao jornal, eu acho que é um projeto super bonito e bem feito, e feito com amor e esse senso de justiça que tanto me move e tudo mais, a gente percebe na feitura do jornal. Né? Então, ser colunista, assim, é uma honra para mim, e eu posso exercitar o meu lado menos acadêmico, o meu lado mais lírico e tudo mais. Essas pequenas pérolas do cotidiano tocam as pessoas e é incrível, porque você tem resposta, sabe? Parece que não, né? Você escreve aqui na solidão do seu quarto e tal, mas outro dia uma pessoa lá em Portugal disse, cara, os seus textos têm me feito refletir e mudado a minha vida. Puxa vida, é tudo que a gente quer, né? O escritor é a contribuição dele para a sociedade e é uma maneira da gente vencer a morte também, né? Os gregos diziam que a beleza, e a literatura é a procura pela beleza, entre outras coisas, a beleza é um grande consolo para o sofrimento do dia a dia. Quando eu escrevo, eu tenho isso em mente, sabe? Se eu trouxer reflexão, beleza, lirismo para a vida das pessoas, o meu papel está muito bem cumprido. E a palavra que você falou era que eu ia trazer para o nosso último questionamento desse bate-papo, né? Papo bom passa rápido, né? Olha que o cronômetro vai chegando no fim já. A reflexão. Eu vejo muito isso nos seus textos, quando a gente vai fechar o jornal aqui, normalmente dá uma lida em tudo. Eu gostei muito desse texto do ônibus, por exemplo. E é isso, você realmente traz uma reflexão para a gente que lê o texto e para pensar, né, nesse cotidiano, tem até no nome da coluna. Falta reflexão para a gente como brasileiro, a gente escuta muito, né? O povo que esquece sua história é um povo pobre. Falta refletir sobre o seu passado, sobre os seus atos, para tentar no futuro corrigir isso tudo. A reflexão também entra nesse balaio de gato que a gente coloca das possíveis soluções, né? Que a gente vem conversando aqui durante essa live. Falta refletir para nós como brasileiros? Olha, sabe o que eu diria a você? A gente falou do busão, né? Imagina uma pessoa que trabalhou 18 horas, volta para casa às 8 da noite, ganha R$ 1.500, está exausta ali, dormindo no ônibus, e a gente quer ainda que ela se debruce sobre um livro que fala sobre política pública no Estado brasileiro, né? Não. Claro que seria recomendável, mas eu diria em primeiro momento, e aí toda a procura intelectual, a procura sensível, a procura religiosa, nasce depois disso. Você precisa se encontrar com o seu silêncio interior. Se a gente conseguisse ficar um pouco mais em silêncio, em solidão, inclusive, né, o mundo se abre para nós. Então, não precisa ir e pesquisar e ler e gastar os olhos com essa leitura num primeiro momento. Basta que nós fiquemos em silêncio, em casa. É interessante o processo. Se você chega hoje na sua casa, cansado, depois do jornal, depois de entrevistar um professor meio estranho, que usa óculos amarelos e tal, e ficar mais em silêncio do que o normal, talvez a sua esposa, os seus filhos, sua mãe, vai achar que você está meio estranho, porque causa um estranhamento mesmo. As pessoas, a gente precisa ocupar o vazio falando, coisa que eu estou fazendo aqui já há meia hora, mas o silêncio, a grande filosofia, e os místicos, quase unanimemente, os muçulmanos, os cristãos, os budistas, dizem que Deus só pode falar conosco no silêncio e na solidão. E aí a gente faz link com a religião que tem, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em silêncio. Quer dizer, realmente a filosofia e a religião dialogam nesse ponto do silêncio. O tempo inteiro. Para finalizar, eu disse que era o último ponto do questionamento, mas eu pulei uma das perguntas que eu tinha selecionado aqui. Profissional da educação, estudado da área de filosofia da religião, o ensino religioso ele deve ser feito no Brasil, não com o viés de querer catequizar, de querer converter, mas por esse viés de conhecimento, não só da religião cristã, não só da religião judaica, mas aquilo que a gente falou lá no começo da live,
o pessoal que chegou depois vai ficar salvo, pode assistir o islamismo, a religião de matriz africana. Esse ensino ele deve acontecer, na sua opinião? Mas ele é absolutamente fundamental. A nossa matriz grega, né? Judaico-cristã em grega, basicamente. A nossa civilização ocidental, para ficarmos nela apenas. A religião é a mãe da ciência. Filosofia e ciência, o nome, inclusive, não tinham distinções no tempo de Aristóteles, por exemplo. Né? A gente está falando do século IV antes de Cristo, alguma coisa assim. Então, o teatro grego, aquilo ensejou toda uma lírica, toda uma capacidade de emoção profunda que deu séculos depois em grandes poetas que recuperaram esse lirismo. Eu estudei um deles, o alemão Hölderlin, por exemplo, que no século XVIII, que volta espiritualmente à Grécia para recuperar esse sumo, né? Porque o que estava em jogo? Estava em jogo grande espanto diante de tudo que é e de tudo que não é também, sabe? Você está andando assim, de repente passa um carro e você imagina, puxa vida, 2 metros para cá eu seria atingido, por que não? Isso é filosofia pura, esse espanto, né? Platão fala muito sobre isso. Então, se nós quisermos ir ao coração do humano e da civilização que nós criamos, é preciso conhecer a religião, claro que não sectariamente, não ideologicamente, mas a religião como base para a democracia, para a ciência, para as artes, para a poesia, sem dúvida nenhuma. Que a gente saia um pouco desse momento mito da caverna, né? Tudo que é apresentado, da forma que é apresentado, é como a gente acaba acolhendo. Eduardo, quero te agradecer o papo, muito bom. O tempo passou voando aqui, talvez a live que eu tenha feito que passou mais rápido. E aí fica o espaço para você deixar sua mensagem final para todos aqueles que nos acompanharam, para quem vai ver essa live depois, deixar suas redes sociais, você faz algum trabalho mais publicamente para quem quiser acompanhar também. Esse espaço, nesse momento, é seu. Muito obrigado, é um prazer, a gente bate papos incríveis assim, né? Não nos conhecemos pessoalmente, mas é como se fôssemos amigos, essa é a magia do encontro no Brasil, então é maravilhoso, repitamos isso, né? O Brasil é espontâneo, é maravilhoso. O meu Instagram, eu ofereço cursos de aulas, basicamente desses temas que a gente conversou aqui. O meu livro também eu vendo assim artesanalmente, uma tiragem pequenininha, ele é muito bonito, etc. Os meus artigos no jornal Lâminas do Cotidiano tentam falar sobre esse sagrado. De alguma maneira eu estou falando sobre o sagrado o tempo inteiro. Até quando nós nos afastamos muito dele, sabe? E entramos nos nossos abismos interiores. Mas o sagrado é a pedra de toque de toda a minha reflexão e da minha literatura. Então, quem quiser, por favor, está convidado a me acompanhar no Instagram, seguir os meus cursos, minha coluna e meus livros. Muito obrigado. Eu que agradeço, o Jornal DR1 agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Para você que nos acompanhou, essa foi a live com Eduardo Oyakawa. Se eu pronunciei corretamente, errado, me corrija, por favor. Certíssimo. E vai ficar salvo aqui para você que queira um debate maior sobre filosofia, sobre religião, pode seguir o Instagram do Eduardo, como ele deixou aqui. Acompanhar nossas lives. Amanhã tem mais uma aqui do Jornal DR1. Agradecer mais uma vez a todos os que nos acompanharam, ao Eduardo que se dispôs aqui a estar com a gente. E o Jornal DR1 volta amanhã com mais live. Obrigado a vocês. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Deixe o seu like, envie essa live para os seus amigos e até a próxima. Obrigado.